Graça e paz, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa live seja totalmente consagrada a Deus, né? É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, né? E hoje fazendo essa live porque dia 22 agora fez 5 anos que eu tomei a decisão de largar a minha vida, largar meu trabalho, de largar tudo para fazer a obra missionária, né? A paz, Simone, Deus abençoe, meu amor, um beijo. Ainda não consegui te ligar, mas eu ligo, tá? Fez, né, dia 22, 5 anos que eu tomei essa decisão. Então eu queria que você conhecesse um pouquinho da minha história hoje, né? Eu estudei hoje a palavra, mas hoje a gente vai falar mais sobre um testemunho, né? Eu tinha um sonho, eu estudei, eu fiz tudo, eu lutei, a paz, meu amigo Rogério, Renato, Simone, obrigado pelo carinho, pelo apoio, por vocês estar conosco essa noite. Não esqueça de dar um like, né? Obrigado, Renato, Deus abençoe sua família também, em nome de Jesus, amém? Logo, logo a gente precisa de gente que gosta de orar, para orar um pelos outros, né? Nós vamos começar a fazer um trabalho de oração aí no final do ano, amém? E eu lembro que naquela época, foi em 2016, eu já tinha tentado várias coisas, eu já tinha tentado ter empresas, eu já tinha tentado tudo, e naquele momento eu estava até estabilizada numa empresa, trabalhando. E o Senhor começou a dizer para mim que Ele queria que eu cuidasse das pessoas, que eu fizesse aquilo. E eu achava naquela época totalmente loucura, porque como que você larga um salário ali que eu tinha, que era razoavelmente bem, né? Para poder você servir a Deus e viver um dia de cada vez, né? Que é isso, quem é missionário ou missionária vive um dia de cada vez. E foi necessário que eu superasse ali a minha insegurança, fosse necessário que eu superasse ali a minha dor. Se eu contasse para minha família, para meus amigos, as pessoas iam falar que eu era louca, porque eu estava deixando uma vida inteira que eu tinha sonhado de trabalho, de coisas reais para minha vida, para poder seguir a Deus. Então era uma coisa que era muito difícil. E o que eu quero deixar hoje para vocês nesse legado, nesse testemunho, que quando eu comecei ali, eu não tinha certeza de nada. Deus falou, Deus fez praticamente igual a Abraão. Eu não tive apoio. Então você que não conhece a minha história hoje, você tem que saber um pouco da minha história, né? Quem é a missionária Eliana, né? Então assim, eu já tenho os pais falecidos, eu já tenho os avós falecidos, e eu não nasci numa base familiar de pai, mãe, tudo arrumadinho. Não, é uma desestrutura total, continua sendo até hoje, né? E a gente vai sobrevivendo. Então você imagina uma menina morando sozinha, né? Se converteu aos 28 anos de idade. Quando eu tô com 30 e alguma coisa, Jesus me chama, fala que tem uma obra e que eu tenho que largar tudo para servir a Ele. Para mim era uma coisa extremamente loucura fazer um negócio desse. Eu chorava, eu tive crises, e uma das coisas que eu mais hoje eu quero falar é sobre servir a Deus e ter crise. Nós vamos ter crise. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, vai acontecer coisas que vai magoar o nosso coração, e a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com superar essas coisas, porque às vezes dá a impressão que quando a gente vem para Jesus, aceita Jesus, olha, agora eu tô indo na igreja, nossa, parece que vai vir uma varinha, que vai ficar tudo bem. Não vai, porque Deus, Ele constrói. Naquela época eu já fazia a obra constantemente, pregava constantemente, tinha culto no lar, pagava aluguel ainda, e eu fazia um culto no lar constantemente. Várias pessoas foram salvas, libertas, ação social. Eu tinha isso no sangue, mas não era isso que Deus queria. E a primeira coisa que nós vamos falar hoje é: você está na vontade de Deus? Porque naquela época, eu achava, por eu estar na igreja fazendo tudo certo, eu achava que estava bom.
eu achava que aquilo era a vontade de Deus, que eu não precisava largar meu trabalho, que eu não precisava largar minha vida para servir a Deus, não, que aquilo ali tá bom. Eu relutei muito, por isso eu fui pro leito, por isso eu passei por várias coisas, né? Lesionei o pé esquerdo. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar, hoje vai ser uma live de bate-papo, você pode participar, deixar o seu comentário aí, você pode falar, porque eu acho que nós temos que começar, eu baseada hoje em Gênesis 37, na história de José, e quantas vezes eu fui jogada num calabouço, num buraco, na caverna, na cisterna, do que é que você quer chamar. Quantas vezes eu tive que lutar sozinha, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu precisei de ajuda, precisei que alguém me puxasse, e às vezes eu tinha que lidar, né, com o julgamento, com a ofensa das pessoas. Servir a Deus não é uma coisa assim, que você vai falar, ai, tudo tranquilo, eu tô dentro da igreja, os irmãos, é tudo legal, é tudo mentira. Dentro da igreja tá cheio de hipocrisia, tá cheio de gente fazendo mal pros outros. É porque dentro da igreja tem que ir para se curar, para se libertar. Nós somos imperfeitos. E muitas vezes a pessoa sai da igreja, troca de igreja, porque ela fica olhando o defeito do outro. Mas não é isso que vai te levar para o céu, não é isso que vai fazer você melhorar. No pior momento da minha vida, a qual eu chorava dia e noite, porque eu falava, Senhor. E quando você começa a ter intimidade com Deus e que você começa a ouvir ali a voz do Senhor, você sabe que é Deus que está falando com você. Não fica dando um dia, não é Deus não que está falando comigo, não é Deus, rapaz, pastor diverte, não é Deus é Deus que está falando com você. E eu sabia que era Deus que estava falando comigo. E o Senhor disse para mim, olha, eu vou te sustentar, você escreve um projeto, ele vai se chamar Esperança de Crescer. Eu lembro que eu estava depressiva, eu estava com uma tristeza na alma tão grande que estava difícil sorrir. Eu estava passando necessidade dentro da minha casa. Eu quase que não tinha as coisas dentro de casa, né? Aí foi uma pessoa lá levar uma cesta básica para mim. Olha, foi luta em cima de luta, problemas com conta de água, com conta de luz. Deus não me chamou assim. Quando eu larguei meu emprego, que eu tinha aquele salário, que eu conseguia pagar meu aluguel, conseguia pagar a luz, conseguia fazer tudo, eu estava sossegada, porque eu ia para a igreja, eu era dona do meu nariz, eu era dona daquela situação. Chegou um dia eu tive que tomar essa decisão. E quando eu tomei essa decisão, vieram mais dificuldades ainda. Porque aluguel não esperava, conta de água não esperava, conta de luz não esperava, necessidades pessoais não esperava, né? E eu sempre fui um pouco vaidosa, gosto de arrumar meu cabelo é alongado. E assim, eu tive que entregar tudo na mão de Deus. Não teve outro jeito. Eu tive que entregar. E no pior momento da minha vida, na maior aflição da minha alma, sozinha. Por quê? Porque chegou um certo ponto, eu tinha medo de dividir com as pessoas o que eu estava passando. Porque eu tinha que fazer uma escolha que Deus estava fazendo para mim. E se eu contasse para as pessoas que Deus estava falando comigo, as pessoas iam me chamar de doida. Ia falar, como que você vai largar teu emprego? Como que você vai largar sua vida? Você é louca, que não sei o que, você estudou para quê? Então eu estava ali numa aflição muito grande. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali no Hermelindo Matarazzo, num posto de saúde, que eu fui fazer um exame. E quando eu saí de lá, numa tristeza, uma lágrima nos meus olhos, eu escutei quando Deus falou para mim, esperança de crescer. Eu vou te dar um projeto que eu vou fazer você crescer através dele. E mantenha o ministério reunidos em um só propósito, que esse daqui também foi o Senhor que deu o nome, foi o Senhor que me orientou em relação a tudo. E gente, o que eu mais quero que vocês hoje, nós vamos entrar na palavra, e eu tô já pregando a palavra para vocês, porque essa semana passada fez 5 anos que eu larguei tudo, e o Senhor me sustenta até hoje. Então o que eu quero dizer para vocês é que vocês não tenham medo, porque naquela época eu senti muito medo de dar errado, medo de saber como que eu ia viver no próximo dia, como é que eu ia pagar a conta de água, de luz, como é que eu ia sobreviver. E eu lembro que quando Deus falou aquilo, eu não tinha nada. Eu lembro que eu pedi para a menina uma caneta, um papel dentro da lotação. Eu lembro como se fosse hoje a lotação, ainda era Vila Matilde, Jardim Belém.
né? E eu falei para ela, me dá um papel, porque eu ia esquecer, aquilo era uma revelação. Aí eu anotei Esperança de Crescer. Ali eu comecei a trabalhar, ali eu comecei a pedir ajuda, o computador pegou fogo, e um ajudava de um lado, e outro ajudava de outro. Quantas vezes eu fui pregar sem ter o que comer em casa? Quantas vezes eu fui pregar sem ter o que comer em casa? Quantas vezes eu fui pregar que eu tinha que dividir a comida? Aquela comida, ela tinha que dar para almoço, para janta. Como eu nunca tive muito hábito de jantar, então eu tinha que comer um lanche à noite e coisa no outro dia. Porque eu não falava nada para as pessoas, porque eu tinha medo. Porque uma certa feita, a mulher dentro da igreja, eu estava precisando de um gás e ela espalhou para todo mundo que eu estava precisando de um gás e que eu não queria trabalhar. Aquilo foi uma humilhação que machucou muito a minha alma. E eu lembro de que se eu não tivesse firme com Jesus naquela época, eu tinha saído da igreja. Eu tinha me desviado, a minha alma tinha se perdido, né? Toma muito cuidado aquilo que você fala pro próximo, aquilo que você fala para alguém dentro da igreja, a gente tem que ter cuidado. E ali eu comecei a trabalhar e a pregar de dia e de noite. Quantas vezes eu fui pregar debaixo de chuva, com bilhete único, só com dinheiro de ida. E eu nunca dizia nada para ninguém. Eu dizia, Senhor, Tu está no controle dessa situação. Se o Senhor me chamou, o Senhor vai me sustentar. E aí Deus começou a preparar uma coisa, começou a preparar outra. E eu fui criando força para poder, né, ali. E ali eu era apaixonada por uma pessoa, essa pessoa não resolvia a vida dela, então eu sofria de todas as áreas. Eu sofria porque eu não tinha apoio da minha família, até porque minha família ela é toda quebrada, né? Minha mãe teve 5 filhos e esses 5 filhos, cada um é de um pai praticamente, cada um vive num lugar, né? E então assim, era muito difícil, eu sozinha, eu sabia que eu tinha que preservar a minha vida, né? Porque se eu não preservasse a minha vida, como é que eu ia ter uma vida ministerial naquela época? O diabo ia me acabar com a minha vida, né? Então eu tinha largado de beber, eu tinha largado de fumar, eu tinha largado de todas as coisas para servir ao Senhor. Aí você pode virar para mim e falar assim, Eliana, foi fácil? Nunca foi e não está sendo. Só que a superação, ela vem com a determinação. Quando você se determina todos os dias. Eu levei 1 ano e meio para escrever o meu projeto. 1 ano e meio. E uma das coisas que eu até tá aqui, ó, para poder dividir com vocês, é sobre aquela história, né? O que a gente faz quando a nossa alma está doendo? Quando o problema cresceu tanto na vida da gente, a gente não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Como que a gente faz, né? E ali eu me via sozinha. E tive alguns amigos maravilhosos, algumas amigas que até hoje aí estão comigo, sabem do meu sofrimento, da minha luta e sempre me ajudando. E aí eu entendi, porque para mim era muito difícil entender que uma menina que sonhava em ter uma empresa, em ter um padrão de vida, uma pessoa que saiu da favela, uma pessoa que não teve estrutura emocional, familiar nenhuma, entender que ela não podia mais lutar com as próprias armas, que agora seriam as armas de Deus que ela tinha que lutar. Então você imagina o que virou a minha vida, a minha cabeça, ela virou 360 graus. E é isso que nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Eu queria que você conhecesse um pouquinho do meu testemunho. Eu levei 1 ano e meio. Quando eu cheguei nesse 1 ano e meio, a minha mãe adoeceu, ficou internada no hospital e eu tive que largar minha vida para cuidar da minha mãe até que ela falecesse, né? E Deus tinha acabado de me dar meu apartamento, eu tinha acabado de mudar em 2017, numa luta, numa prova. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Alex, que esteve comigo naquela luta tão grande, tão ferrenha, que foi tão dolorida para minha alma, né? E eu tinha dias que eu falava, Senhor, eu tinha dia que eu ia dormir, eu falava, como que vai ser amanhã? Como que eu vou tomar café? Como é que eu vou fazer? E no outro dia Deus provia. Gente, mas é muito difícil. Até que você entenda que a Bíblia diz para nós que cada dia tem o seu mal.
Nós temos que viver um dia de cada vez, que há um tempo determinado para todas as coisas, que está lá em Eclesiastes. Eu fui moldada, eu fui tratada por Deus para poder estar aqui, aleluia, falando do amor deles. E eu quero deixar uma coisa para vocês. É necessária a determinação para superar, é necessário uma decisão, né? Chamado não é fácil, né? Servir a Deus não é fácil, nunca vai ser. Você pode falar assim para mim, Eliana, o que é que mudou, né, nesses 5 anos? Eu devo ter alcançado umas 100 famílias para Jesus, porque eu já trabalhava muito, né? Então ficou fácil ali fazer trabalho com famílias. Preguei em tudo, qualquer buraco que você imaginar daqui de São Paulo. Classe média alta, altíssima, baixa, na comunidade. Eu lembro de um dia estar ali na comunidade do Jardim Aricanduva, ali, Jardim Eliane. Eu lembro que eu entrei ali em mais de 10 barracos pregando, casa. Eu e o irmão Romualdo, a irmã Antônia, que hoje eles não estão mais comigo. E aí foi que eles começaram a me ajudar, a me trazer em casa, começaram a me sustentar ali. Mas foi assim, muito difícil. Ah, Eliane, e a igreja? A igreja não me ajuda em nada. Meu ministério é totalmente independente. Aí eu também não entro em questões por que a igreja não ajuda. Porque tem igreja que tem ali aquela panelinha, né? Então eu sou muito assim, discreta. E eu segui muito a direção do Senhor. Nessa direção do Senhor eu fui para o Rio Grande do Sul. Eu fui para o Rio de Janeiro várias vezes, né? Eu fui para Minas Gerais, eu fui para Natal, eu fui para Fortaleza. Em todos esses lugares, Deus me dava ali 2, 3 dias de lazer e eu pregava. Então eu tenho experiência aí de pregar dentro de presídio feminino de Fortaleza, na comunidade, em tudo, qualquer lugar, restauração de família. Semana passada eu preguei para uma menina espírita. Ela é muito gente boa e ela ali achando que eu ia julgar ela. Eu quero falar para você que é cristão, você que está dentro da igreja, você que tem um ministério. Para de julgar as pessoas. Para de julgar as pessoas. Para de julgar o espírita, o homossexual. Para de julgar. Para de julgar o católico, entenda que Jesus Cristo é amor e que você precisa entender que o evangelho, ele deve ser pregado às vezes com atitude, às vezes a pessoa está tão doente e se você não souber ali ajudar aquela pessoa, ela vai terminar de morrer, amém? Então eu queria que você começasse a glorificar Deus. Essa experiência de 5 anos, eu tive sim muitas aflições. Eu acho que durante esses 5 anos eu passei assim muitas lágrimas, sim, mas eu nunca deixei de sorrir. Eu nunca deixei que eu me emociono, né? Porque eu nunca deixei assim de crer que Deus ele faria, que ele mudaria, que ele traria para mim uma resposta no dia seguinte ou na semana seguinte, né? E o que eu acho assim que é surreal é a gente entender que Deus, ele provê todas as coisas. Mesmo que você ainda esteja debilitado, mesmo que você ainda esteja, assim, pensando como você vai resolver, Deus, ele provê todas as coisas. E eu acho que um dos maiores milagres, que eu creio que eu ainda vou contar mais um, né? Que é o desejo do meu coração, é que Deus me deu minha casa. Eu paguei aluguel durante 21 anos, então eu acho que isso é um dos maiores milagres. Mas o maior milagre é Deus me manter 17 anos na presença dele. Eu já pequei e peco todo dia. Todo dia, mas eu nunca deixo de crer que Deus ele tá no controle da minha vida. Eu atendo às vezes 3, 4 pessoas por dia, quando eu consigo, por semana. Eu ainda continuo ministrando a pé, porque eu creio na misericórdia de Deus. Quando for a hora, ele vai me dar meu carro, ele vai me dar minha ONG, e eu vou continuar ajudando milhões e centenas de pessoas. Hoje nós estamos aí em 7 países já, estamos em 22 estados do Brasil com esse trabalho. Tivemos essa semana no Reunidos a entrada aí de mais 20 pessoas. Eu não sei como que entra tanta pessoa, que às vezes não dá tempo de eu ver.
Quero louvar a Deus pela vida da Fernanda Mael. A Fernanda Mael, entre tantas pessoas que já entraram aqui para ajudar, a Fernanda Mael e o Pedro são os únicos que permanecem ajudando a colocar a mensagem de Jesus. Porque às vezes a pessoa entra e pensa que é fácil. É você ter aquele compromisso todo dia de alimentar um povo sedento que quer a palavra de Deus, o amor de Deus. Hoje, eu louvo a Deus pela misericórdia dele, porque ele é maravilhoso. Eu não vou falar nome, mas eu louvo a Deus por cada vida que semeia na minha vida, que coloca um pouquinho ali de oferta no meu ministério, para que eu seja sustentada, para que não falte nada na minha casa. Graças a Deus, eu louvo a Deus que na minha casa não falta nada, mas já faltou muito, já faltou gás, já faltou água, já faltou luz, já faltou ânimo para poder seguir. Não pense que eu cheguei até aqui porque alguém me colocou, porque alguma coisa fez. Não, eu cheguei até aqui porque o Senhor me sustentou, porque a misericórdia dele me sustentou. E outra coisa, igreja, eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Não foi porque às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um sapato, ou porque eu passei finais de ano sem ter como comprar um chinelo para mim, porque eu não gosto de pedir. Quando eu peço é porque realmente a coisa tá difícil, né? E eu nunca desisti, virava o ano, eu falava, não, Senhor, esse ano vai ser melhor, vai ser diferente. E eu continuei determinada no meu chamado, é o meu chamado. Eu tenho que continuar, é o meu chamado, Deus vai me honrar. E hoje eu me sinto uma pessoa honrada por Deus, que hoje eu não consigo dar conta do meu trabalho, realmente, para mim dar conta, às vezes, eu tenho que passar final de semana trancada dentro de casa para conseguir fazer. Estamos aí na campanha de Natal, eu te peço, em nome de Jesus, nos ajude, esse ano está muito mais difícil, mas eu creio que Deus, ele operará um grande milagre em nome de Jesus, e nós vamos fazer as 70 sacolinhas para a glória de Deus. Aquele pessoal da comunidade, por que que eu tenho tanta sede de ajudar o pessoal da comunidade? Eu saí de lá, né? Eu sou formada hoje, graças a Deus tenho minha casa é simples, mas eu tenho minha casa, eu tenho minha vida, e aquele pessoal da comunidade eu já passei muita necessidade. Então assim, aquele pessoal da comunidade, eles precisam de comida, eles precisam ter a cesta básica para sobrar o dinheiro para eles comprar um frango, alguma coisa. E às vezes eu vejo tanta gente que tem condições de comprar uma cesta básica, de ajudar, e não faz. Gente, nós precisamos ajudar o próximo. Às vezes a gente ser de Deus, ser cristão, é a gente realmente enfiar a mão no bolso, ir lá comprar uma comida, falar, missionário, eu tô entregando aí, mandando entregar, olha, eu tô fazendo um pix aí de uma cesta básica, eu tô levando uma roupa, olha, eu comprei uma roupa, não me serve, tô enviando para você, ou você vem retirar. Eu acho que falta muito isso na igreja do Senhor, amém? Mas assim que o Senhor prover essa ONG, que eu creio que está perto, e aí eu vou fazer esse trabalho crescer de uma maneira que as pessoas precisam entender. Então, essa primeira parte da nossa live foi para você conhecer um pouco a minha história, né? E hoje, o que acontece hoje? Por enquanto, ainda continuo solteira, né? Fazendo um trabalho para Jesus, lutando. E assim, muito feliz com aquilo que o Senhor colocou na minha mão para me fazer. Começou a pandemia, Deus começou a mandar eu fazer live, eu tinha receio, eu não sabia se eu ia conseguir falar, se eu ia conseguir pregar, e comecei a estudar, e para a glória de Deus estamos aqui, amém? Então eu queria que você entendesse. E uma das coisas que, antes de eu entrar na palavra, que eu queria deixar para você que está aí do outro lado, talvez você está aflito, aflita, talvez você está pensando, como que eu vou sonhar diante desse problema, diante desse deserto que eu estou passando. Eu quero dizer para você que os meus maiores sonhos foi sonhado dentro dos desertos, debaixo de lágrima e com depressão. Eu sou ex-depressiva, eu venci essa doença. Isso é uma coisa maldita, né? É uma coisa que tira toda a força da gente. E se a gente não tomar cuidado, consome a vida da gente. Então, assim, ore bastante, continue sonhando. E tem um tema no meu projeto que diz: o meu íntimo doeu algumas vezes. Algumas vezes eu achei que eu não ia conseguir. As pessoas que estão do lado da gente, às vezes, nos põem para baixo.
Às vezes a gente pensa que aquela pessoa tá torcendo pra gente, ela tá julgando, ela tá ali desdenhando daquilo que a gente deseja, né? Então toma cuidado com quem você divide a sua vida. Mesmo meu íntimo chorando, depressiva, passando necessidade dentro de casa de montão, né? Eu nunca desisti de servir ao Senhor. Nada foi motivo para mim poder largar a presença de Deus. E mesmo hoje, eu tendo que resolver algo, eu falo, Senhor, todos os dias eu oro, todos os dias eu busco, todos os dias eu digo para Ele, Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos sustentou, Ebenezer. Então não desista porque você está com um problema dentro da sua casa, porque ainda não rolou aquela grana que você está precisando, não rolou aquela... Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos entrar agora numa pequena palavra, né? Que hoje foi isso que Deus colocou no meu coração. Falar do testemunho. O que é a superação de uma menina sozinha, né? Hoje leva um ministério aí que no total eu devo ter 16 mil pessoas me seguindo nas redes sociais, fazendo esse trabalho, né? E todo dia eu levanto em pró dele. Todo dia eu levanto sabendo que eu tenho que fazer, mas eu não sei como que eu vou pagar, eu não sei como que eu vou resolver. E às vezes você tem até um salário que você ganha todo mês e você tá desesperado, querendo resolver as coisas, querendo fazer e tal, e não consegue dar uma pausa, não consegue tirar um tempo para Jesus. Você tem que tirar um tempo para Jesus. Hoje eu sou muito feliz com aquilo que o Senhor criou para me fazer. E já acostumei a falar, Senhor, eu quero tal coisa, eu vou orar para o Senhor prover para mim, para o Senhor trazer para mim, né? Porque a mulher sempre quer. Quero louvar a Deus por uma amiga linda que me deu esse colar lindo, banhado a ouro, coisa mais linda no meu aniversário. Não vou falar o nome dela, que às vezes as pessoas não querem que se expõe, né? Me deu esse brinco lindo, né? De pedras. E assim, Deus prepara tudo aquilo que é o desejo do nosso coração. Eu quero agradecer mesmo, antes de a gente entrar na palavra, você que tem enviado sua oferta de amor para o meu ministério. Eu quero te falar que você está ajudando realmente a quem ama Jesus, a quem trabalha todos os dias em prol da família. Nem tudo eu posto em redes sociais, porque se eu postar, eu vou viver, eu já não vou pregar mais, eu vou ficar só postando. Amém? Então, em nome de Jesus. Vamos orar para a palavra? A palavra que eu vou ler hoje está lá em Gênesis 37. Eu vou ler só alguns versículos que eu até grifei aqui na minha Bíblia. Mas você em casa pode adorar o Senhor, pode criar o hábito de ler a Bíblia. A gente tem que criar o hábito de ler a Bíblia, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela essa primeira parte da live. Senhor, que agora nesse momento, em nome de Jesus, que eu venha ser instrumento nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu vou ler para vocês o versículo 18. Viram de longe, antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Ele quem? José. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador mor. José era um filho querido, né, de Jacó. E José, ele tinha uma mania, ele sonhava e ele queria contar para os seus irmãos, né? Eu vou repetir aqui 1000 vezes. Pare de contar da sua vida para todo mundo. Pare de ficar postando na rede social se você tá triste, se você tá alegre, o que você tá. Para, seu negócio é com Jesus. Pare de ficar postando isso, tá? José, ele cometeu esse erro, né? Ele sonhava e ele queria ali dividir com os irmãos dele conspiraram para matar ele. Lá no versículo 24 tá, tornando lançaram-se na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Presta bem atenção no que Deus vai falar através da palavra de Deus, os sonhos de José. José sonhava, dividiu o sonho, e os irmãos dele começaram a se irritar porque José era o filho preferido, porque ele sonhava, porque ele tinha uma ideia, né, sobre ele. E aí os irmãos dele conspiraram e jogaram ele na cova. E essa cova não tinha água. E a gente pode pensar hoje, qual é a cova que a vida às vezes permite a gente estar. Talvez você está na cova da solidão. Talvez você está numa cova financeiro.
Talvez você queira tanto uma coisa e você desistiu porque essa cova, ela tá sem água, você não conseguiu tomar água nela, você não conseguiu achar. Talvez você entrou dentro da cova e você esqueceu que ainda você tem as mãos, aleluia, para você esculpir aquela parede, aleluia, para você gritar, para você lutar. Você não pode deixar que essa cova, ela destrua a sua vida. José estava ali na cova, mas ele estava crendo, aleluia, no rei. Ele estava crendo no leão da tribo de Judá. Ele olhava ali, mas ele clamava a Deus, ele chorava. E Deus, ele cria a situação para salvar o teu povo, para te tirar da cova. Mas você tem que permanecer fiel. Você tem que permanecer na casa do Senhor. Você tem que permanecer. Você pode dar glória a Deus? Você tem que permanecer orando. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, né? Então Judá disse a seus irmãos: proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos sobre a sua morte? Os irmãos dele conspiram contra ele, matam, né? Jogam ele na cova, né? Mata ali uma ovelha, pega o sangue dela para levar para Jacó, para dizer que ele está morto, porque a inveja é uma coisa doentia. Nesses 5 anos que eu sou missionária, eu acho que se tem uma das coisas que mais foi difícil eu aprender a lidar, foi com a inveja. Porque às vezes a gente não entende porque a pessoa inveja a gente passa por tanta luta, a gente passa por tanta coisa, e às vezes eu não consigo entender porque a pessoa inveja. Às vezes eu tenho vontade de pegar as pessoas, trazer aqui dentro de casa e ver como é que é a vida na realidade. Só que eu fiz uma escolha e eu vou até o final com ela, porque eu amo servir ao meu Jesus, eu sou apaixonada por ele. Né? Eu vejo às vezes as pessoas assim de outras etnias, católico, espírita, me procurando porque fala: Eliana, você me entende? Não, porque eu entendo o evangelho, eu sei que Jesus não julga ninguém. Eu dou a orientação que tem que dar e deixo a pessoa seguir o caminho dela. Amém? E aí os irmãos dele conspiraram. Só que Deus tinha um plano na vida de José, né? E aí o que aconteceu? Passando os mercadores medianitas, tiraram ali, alcançaram José na cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, a quais levaram José do Egito. Olha o que Deus fez. Jogaram José na cova por inveja, por perseguição. Deixaram ele lá dentro. Acharam que ele ia morrer lá, mas Deus tinha um plano, né? E aí o que aconteceu? Ia passando ali os mercadores medianitas. E eles ali alcançaram José na cova, né? E venderam por 20 moedas. Então, José é aquele cara sonhador, aquele cara que estava ali com o coração bom, contando para os seus irmãos. Outra coisa que eu quero falar: para de ser inocente. Para de ficar achando que todo mundo te ama. Para de achar que todo mundo vai fazer o bem para você, que você vai contar seu problema e as pessoas vão chorar, as pessoas vão se comover. Tá cheio de crente urubu por aí que só quer saber da vida dos outros para poder sair por aí soltando carniça. Você tem que aprender. Quando eu olho para a palavra, eu aprendo que José, ele não foi prudente. Nós temos que sonhar em silêncio. Nós temos que muitas das vezes adorar. Quantas vezes eu chorei sozinha na minha cama, sem força para levantar no outro dia, eu gritava e falava: Senhor, me tira dessa cama, porque eu preciso levantar, eu preciso reagir. Quantas vezes eu fiquei em casa sem ter o que comer, mas eu não deixei de pregar, eu não deixei de colocar meu versículo, eu não deixei de adorar. Sabe, porque Deus, ele tinha um plano, e ele chegou com esse plano para minha vida, porque aqui Deus chega para José com os mercadores de medianitas, né, que vende ele aos ismaelitas, que levaram ele para o Egito. E muitas das vezes você está até dentro da casa de Israel e não consegue servir a Deus. Agora o José, ele foi levado para o Egito, foi abençoado no Egito, né? E por causa disso que hoje eu vivo, e eu não desprezo as pessoas que bebem, as pessoas que têm uma vida paralela, elas não precisam que ninguém julgue elas. Eu também bebia. Por que que agora eu sou cristã, eu vou me achar melhor,
do que eles não entendem uma coisa: o evangelho é transformação, é amor, é crescimento, é processo. Eu passei diversos processos até que eu aprendi a calar a boca, até que eu entendi que não era todo mundo que estava torcendo por mim. Às vezes as pessoas dentro da sua família só querem saber aquilo que está acontecendo na sua vida para estar contando para os outros. Não é que ela vai te ajudar porque ela está triste, não. E muitas das vezes a gente não tem a prudência. Muitas das vezes nós vamos e abrimos o nosso bocão e contamos para todo mundo o que está acontecendo. Principalmente quem é casado. Quem é casado: eu briguei com meu marido. Porque fulano. Você não tem que contar. Você tem que contar para Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? No versículo 36, que eu grifei, está escrito assim: os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Como Deus tinha um plano para José, José foi parar aonde? Ele foi parar na mão de Potifar, né? Que era ali o eunuco de Faraó. Era o cara que abaixo de Faraó que comandava tudo. E ali começa um processo na vida de José, né? Ele começa ali a ter um fôlego, vamos dizer assim, que ele começa a trabalhar e tudo que ele faz com zelo, tudo que ele faz com amor, e isso começa a chamar a atenção das pessoas, né? E ali ele foi indo até que ele foi insultado pela mulher de Potifar, mas ele não negou a Deus. Ele foi preso e lá Deus usou ele preso. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus vai usar você aonde você estiver. Parar de sonhar, de se ver a Deus por causa da dificuldade, porque você tá triste ou porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Em nome de Jesus, você tem que continuar. Levanta a sua cabeça, ergue a sua cabeça. Os problemas estão aí para ser vencidos. Vai ter dia que a gente vai chorar, mas vai ter dia que a gente vai sorrir, porque Deus, ele é fiel. Amém? Você pode dar glória a Deus nessa noite? Existe uma parte do meu projeto que eu creio que eu possa até, baseado na Bíblia, quando José está lá em 39, Gênesis 39, você pode ver na sua casa. Eu li tudo isso aqui hoje. Quando José ele é ali atacado pela mulher de Potifar, ali que ela queria se deitar com José e José negou, porque José disse que não poderia trair o Deus dele. É a coisa mais linda que eu gosto de ler na Bíblia, né? Eu vou até ler para vocês o versículo que eu acho muito lindo. Tá escrito assim: porém recusou, disse a mulher ao seu senhor, com letra minúscula, porque era Potifar. Eis que o meu senhor não sabe o que há na casa comigo. Entregou a minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão por quanto a tua mulher. Pois faria eu tamanha maldade? Pecaria contra o meu Deus? José, ele estava ali debaixo de uma autoridade, discernimento do Espírito, né? E ele não queria pecar contra Deus. E ele falou: eu não vou fazer. E muitas das vezes nem é essa parte sexual, às vezes é outra coisa. E o que você está fazendo? Você está se entregando para a ira, você está se entregando para a ansiedade. E você está esquecendo que Deus, ele é maior do que tudo isso. Você depressivo, depressiva. Quantas crises de depressão eu tive que superar sozinha. Porque no meu tempo, depressão era frescura, né? Hoje o povo trata a depressão com um pouquinho de, né? De mais assim, seriedade. Mas no meu tempo não era. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, da mesma maneira que Deus foi comigo nesses 5 anos, está sendo, continua, a batalha continua. Eu quero dizer para você que Deus nunca me deixou faltar nada, né? E eu fui surpreendida várias vezes por Deus, incontáveis vezes, sobre o desejo do meu coração, né? E Ele continua me surpreendendo, porque Ele é fiel e eu não desisti. Eu sei que Ele ainda vai realizar o sonho do meu coração. Ele ainda vai fazer. Amém? Eu sempre falo, toda semana eu vou cansar de repetir, Deus, ele vai fazer, ele vai me dar minha ONG e eu vou continuar trabalhando e servindo a Deus e adorando. E outra coisa, quando estiver doendo muito, tenha um tempo para você. Eu aprendi uma coisa, quando eu não estou muito bem, eu preciso ficar quieta, eu preciso ficar pro meu canto. Não tem que discutir,
não tem que brigar com quem está te perseguindo. Para com isso. Você tem que ficar quieto, você tem que ir lá ouvir um louvor, você tem que procurar a palavra, você tem que procurar uma saída para você, lutar com as armas certas. Eu já ministrei isso aqui no mês de setembro. Então você precisa lutar com as armas certas, amém? Então deu errado, tá doendo, se retira um pouquinho para poder falar com Deus, amém? Não fique assim, como é que eu vou dizer para você, procurando, revoltado, falando dia e noite da mesma coisa. Não, vai lá, tem esperança sólida na palavra, amém? E todo mundo sabe qual foi o fim de José. José, ele vence dentro do Egito, né? Ele tem o dom e aleluia, né? Ele revela ali, né, o sonho de Faraó. E ali Deus exalta ele. E ele não imaginava que Deus ia exaltar ele. Eu escrevi sobre isso a semana passada, ou semana retrasada. E o que você pode até pegar e ler. Tá lá na minha página Esperança de Crescer. E outra coisa fundamental que eu não posso deixar de falar nada para vocês hoje, é que quando eu comecei o projeto Esperança de Crescer, as pessoas diziam para mim que não ia dar certo, que o desenho era difícil. As pessoas disseram para mim que, imagina. E aí eu sempre tive meio que o dom de escrever. E aí no começo, quando eu escrevia, 2 pessoas liam. Às vezes eu pedia pro meu amigo, coitada da Fernanda Mael, eu pedia para ela, eu pedia pra Gra, curte lá, ninguém curtiu. Eu escrevi sobre não sei o que. Hoje, pela misericórdia de Deus, qualquer texto que eu escrevo, mais ou menos, dá mais de 100 curtidas. Eu já tive texto com mais de 300 curtidas, texto de conteúdo. Então, assim, não fique esperando as pessoas acreditarem em você. Começa a batalhar, e o que eu quero fazer é crochê. Então, começa no crochê, começa a ver vídeo na internet, começa a fazer, né? E a gente que é missionário tem que se virar. Eu queria arrumar meu cabelo, fui lá no YouTube e comecei a colocar lá, falei, não, eu mesmo vou fazer meu cabelo, e fiz, e tá lindo, né? Então, assim, a gente tem que começar a ser mais ousado, né? Não fica deixando a sua esperança, seu sonho na mão do outro. Lute pelo seu sonho. José passou por vários processos, superou tudo, amém? E é isso que eu tenho para vocês hoje, em nome de Jesus. São 5 anos o Senhor Jesus fazendo e Ele entregando na palma da minha mão aquilo que eu preciso para sobreviver um dia de cada vez. E eu tenho certeza que o amanhã vai ser melhor do que hoje, e Ele vai fazer o sobrenatural na minha vida, porque Deus ainda realiza sonho, amém? E antes de a gente orar, eu quero dizer para você que é necessário perdoar. Quando José, ele se torna governador do Egito, né? E que eles começam ali a prosperar no Egito. Os irmãos dele vai até o Egito buscar comida. E José ali cria uma situação. A esposa de José incentiva ele a falar com os irmãos dele e principalmente a perdoar. Aprenda uma coisa na vida. Nesses 5 anos, o que me fizeram de humilhação, na minha vida inteira, né? Porque eu fui criada na casa dos outros, então todo mundo humilhava um pouquinho, né? O que me fizeram de humilhação, principalmente quando dá errado, porque quando dá errado, eu louvo a Deus pela vida do meu amigo Rogério, que eu lembro uma vez que eu tava muito mal e eu fui na casa dele, ele falou, não, fica tranquilo, foi só isso que ele falou, você vai sair dessa, vai dar certo e tal, mas procura fazer isso direito, isso e aquilo outro, porque realmente eu tinha errado, mas o jeito, o zelo que ele falou comigo, eu saí da casa dele bem e acreditei que eu podia melhorar. Então assim, seja você uma boca que ilumina a vida dos outros, não uma boca que destrói a vida dos outros, né? É extremamente importante a gente entender isso. Então assim, eu louvo a Deus também pela vida do meu amigo João, que também me ajudou. Mas assim, quantas pessoas eu tive que perdoar? Quantas pessoas eu tive que perdoar? E continuo perdoando. Porque eu falo, Senhor, eu não quero nada disso comigo, eu não quero peso nas minhas costas, de ficar falando, ai, fulana não perdoa, eu não quero. Eu quero ter uma vida de paz, eu quero seguir em frente, louvando e adorando ao Senhor e fazendo aquilo que eu preciso. Então você que não perdoou ainda,
procure orar, procure forças em Jesus, porque nós não perdoamos porque nós conseguimos sozinhos. Nós perdoamos porque nós dependemos da graça de Deus, né? Então, assim, procure Deus, procure perdoar para que você tenha aí uma vida excelente, uma vida que você de paz. Porque quem não perdoa tá sempre carregando um peso a mais na vida. E não adianta, a gente precisa falar sobre o perdão. E o Espírito Santo tá falando ao meu coração. Porque tem gente que tem coragem de carregar a mágoa há 20 anos, 30 anos. Ai, mas eu não perdoo porque fulano me traiu, porque, né? Ai, eu não perdoo. Não. Pelo amor de Deus, vamos melhorar essa situação aí, porque isso também envolve muito na nossa vida, no dia a dia, a falta de perdão. É necessário perdoar, amém? Você pode glorificar Deus nessa noite, amém? Então perdoe e comece uma nova vida, uma nova história em nome de Jesus, amém? E para finalizar, tem um tópico aqui que eu escrevi que está escrito assim: parece que está demorando. Quando nós estamos esperando em algo em Deus para resolver um problema, principalmente quem tem processo na justiça, e aí parece que vai um mês, aí é só a assinatura do juiz e essa assinatura não chega, parece que está demorando. Eu escrevi sobre isso. Não está demorando, aleluia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no teu caráter, na sua vida. Deus está ensinando. Você pode glorificar Deus? Deus está ensinando você a esperar. Então descansa no Senhor. Nesse processo que parece que está demorando, aquieta teu coração. Procure orar mais, procure buscar. Procure ser uma pessoa mais simples possível diante das circunstâncias da vida. Hoje Deus me tratou, aleluia, tanto, que eu olho para a situação e eu falo, tanto faz eu ter um pedaço de carne ou de frango, tanto faz qualquer coisa, eu tô sempre sorrindo, porque eu falo, Senhor, amanhã vai ser diferente. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa situação que você está vivendo hoje não é o fim, não é o fim. Para de decretar sua derrota. Deus está te ensinando, Deus está trabalhando dentro de você. O melhor ainda está por vir. Eliana, mas quando vem esse melhor? Quando eu aprendo a superar um dia de cada vez, quando eu sou determinado, determinada, e quando eu entendo que a primeira coisa do meu dia, da minha vida é Jesus, e que eu tenho que abraçar Jesus. Eliana, mas estão fazendo mal para mim, mas a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Em nome de Jesus, nenhuma arma. Aquieta teu coração. Para de se defender. Será que você não entende que essa situação, o inimigo está enrolando você, que é para você perder a guerra? Cala-te, porque quem falará por ti é o leão da tribo de Judá. Quem falará por ti é o Deus de Israel. Ele pode todas as coisas, né? E tem um outro tópico do meu trabalho que eu falo, é preciso acreditar. Vamos lá, não importa o que está acontecendo, é preciso acreditar. Quantas vezes eu precisei acreditar que o dia seguinte ia ser melhor, que eu ia levantar e as coisas ia melhorar de alguma forma, e melhorava, alguma coisa Deus mandava fazer. Então, em nome de Jesus, qual é o seu sonho? Qual é a sua história? Você precisa olhar. Nós temos o exemplo na Bíblia de José, que passou por vários processos. Quando José pensava que ele estava saindo de uma, aprontavam com ele, e ele sofria de novo, mas ele nunca desistiu. Eu nunca desisti, você também não pode desistir. Você tem que acreditar. Para de acreditar no saldo da sua conta. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que Ele vai resolver a sua situação. Em nome de Jesus, amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Já finalizando, eu creio assim, né, em nome de Jesus. Você que recebeu meu WhatsApp ou me recebeu minha mensagem no Messenger, né? Precisamos de sacolinha, adote um vovô e uma vovó, é R$80, uma doação única, né? Você que já está acostumado a mandar oferta para mim, você separa aquilo que é
da adoção e daquilo que você vai mandar para mim, tá bom? Fala, Eliana, esse aqui é para você e esse aqui é, né? Porque agora em novembro a gente tem que fazer compra de roupa, sapato, tudo que eu puder, porque em dezembro fica muito caro. Então me ajude o projeto. Gente, é compartilhar. Às vezes eu ponho um post, nem meus amigos, compartilhe. Vai chegar em algum lugar que alguém vai poder ajudar. Amanhã eu vou fazer um post novo, então eu queria que você compartilhasse. Joga no WhatsApp, põe no seu story, divulga. Fala, eu conheço esse trabalho, vamos ajudar. Amém? Em nome de Jesus, amém? E ore por essa obra, amém? Eu quero entregar essa cesta para esse pessoal que precisa, em nome de Jesus, amém? É só esse o recadinho de hoje. Quero agradecer você que está aí comigo quase 40 minutos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua história e que logo, em breve, eu creio que nós vamos estar inaugurando essa ONG e a gente vai poder glorificar o nome de Deus, amém? E fazer uma festona para dizer só o Senhor é Deus, amém? Vamos orar? Em nome de Jesus? Ó, um coração bem lindo para vocês. Deus abençoe a semana toda. Não desista dos seus sonhos e tenha certeza, Deus é fiel para realizar cada um deles. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Senhor, obrigado por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor, pela vida de cada um que está ao vivo agora, aqueles que vão assistir depois. Senhor, coloca as suas mãos poderosas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha realizar o sonho deles. Senhor, cobre com teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Faz o sobrenatural, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor e a consolação esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, estaremos aqui a semana que vem. Hoje a gente tá aí, né, com bastante gente. Não esqueça, pastor Gilberto colocou aqui Salmo 100 e... Eu tô com a Tiene, Deus abençoe você. Salmo 126, né? Renato, né? O Wagner, grande abraço, Wagner, obrigado pelo carinho, viu? Rogério, já falei dele. Hoje tem a Dinda, né? A Dinda não falha. E várias outras pessoas. Deixa seu glória a Deus, depois eu vejo direitinho. Precisa de oração? Precisa conversar? Manda um WhatsApp, manda um oi e vamos nos ajudar nessa obra, amém? Grande beijo para vocês, até a semana que vem. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, amém? Obrigada.